Quem é Fanganiello? Eu sou um homem que vive no meio de livros, no meio de processos, mas sou um homem que também vai à feira, vai ao supermercado, quer dizer, anda de táxi, anda de ônibus, de metrô, e eu tenho contato com as pessoas, eu converso muito com as pessoas. Então eu parto de um ponto, que é um norte de vida, que é o seguinte: os escultores italianos criaram algo para corrigir defeitos nas suas esculturas. E como é que corrigiam defeitos? Colocando um pouco de cera para que o defeito não aparecesse. Com o tempo, essa expressão veio a chegar ao seguinte significado. Uma obra perfeita, sem defeitos, é uma obra sine cera, sem cera. E do sine cera se chegou ao sincero. Então eu quero dizer e colocar o meu compromisso aqui, que o que eu vou dizer é sincero. Eu não sou, evidentemente, o dono da verdade. Posso mudar de posições, mas eu vou ter sinceridade no momento com que eu vou falar. Eu estou com 70 anos de idade, vivi na magistratura, tenho formação de juiz. Então, quando se pergunta quem é, eu prefiro dizer, eu sou um comum do povo, tá? E que carrego, uma vez que nasci no ambiente italiano, cresci no ambiente italiano. Meu avô, que é molisano, de uma pequena cidade, ele nasceu, que é maravilhosa, hoje é um borgo que se chama Civita Superiore, onde era lá uma roccaforte, onde os sanitas enfrentavam os romanos e às vezes fugiam para os Apeninos para elaborar um contra-ataque. Mas meu avô é de lá, é molisano. Mas ele num tempo que não tinha a divisão regional entre Abruzzo e Molise, era tudo Abruzzo. E ele falou, não, eu sou do Abruzzo. E na realidade depois, com a divisão, Molise. A terra dele, então, a região é molisana. A minha avó é do lado, 42 quilômetros, é de uma pequena cidade que está lá, muito pequena, que se chama San Máximo. E de lá eles partiram. Partiram por quê? Partiram, evidentemente, pela fome, em busca de trabalho, e também com uma propaganda que veio à época de que tinha muito posto de trabalho no Brasil, que é algo que os historiadores apontam como uma propaganda enganosa, porque na realidade o Brasil tinha terminado com a seu longo e trágico e triste período de escravidão, de exploração de pessoas para desfrutamento de trabalho escravo. O Brasil tinha saído desse período e precisava de mão de obra, mas o que a má intenção era aproveitar o imigrante, e os italianos em primeiro lugar, os que vieram, como mão de obra escrava, quer dizer, um trabalho para algo para desfrutamento. Então, a minha origem, Fanganiello, existe um registro, aliás, 3 ou 4 registros que eu tenho e que lá fui pesquisar, onde eu encontrei, é incrível, Peron, mas onde eu encontrei um documento datado de 1300 com Fanganiello. E depois encontrei também derivados como Fanganulo, que é erro de grafia entre o IE, e também temos lá no cemitério
desse burgo, ou desse borgo de Civita Superiore, no cemitério uma capela de Fanganiello, que data de mais de 200 anos. Então, voltando ao ponto, eu vivi a italianidade. E algo muito marcante, daí o mote da minha campanha, um pacto de sangue. O Campeonato Paulista de Futebol, quando aquele tempo existia aí, eram os campeonatos importantes, eram os regionais. Existia um outro tipo de campeonato que era o Rio-São Paulo. Mas o importante era o Campeonato Paulista, para nós que morávamos em São Paulo. E o campeonato de 1959, que foi chamado de Supercampeonato, o que aconteceu? Ele foi decidido no início de 1960, porque Palmeiras e Santos, os Santos do Pelé, estavam empatados e se iria decidir em 3 partidas. Então, a italianada, os italianos do Bom Retiro, que era onde eu morava, na divisa Bom Retiro e Barra Funda, então todos nos reunimos para ir ao estádio do Pacaembu. E nosso caminho atravessava o bairro onde morava a elite paulistana, a elite do café, que era onde tinha o Palácio do Governo de então, que era o Palácio Campos Elíseos. E nós passamos a pé por ali, atravessando linha de trem, e de repente entramos nesse território da elite e fomos saudados com expressões à época muito ofensivas, que era o tal do carcamano, que era uma mistura ignorante de quem pegava o termo mano em italiano e juntava com uma palavra que não era italiana e metia um R em razão da nossa pronúncia, que na realidade queria dizer que é uma palavra em português, calcar, se calcava a mão na balança para roubar no peso. Esses aí eram carcamanos. E eu acho que essa expressão mostra, na realidade, aqueles que eram discriminados por uma elite soberba e que viam no italiano, efetivamente, alguém de segunda classe. Daí a minha, não vou dizer que já se tornou aí implicância com relação a essa história de demora no reconhecimento de cidadania, demora que resulta no quê? Em italianos de primeira e segunda classe, mas isso a gente pode falar depois. Mas, então, meu avô, que veio para cá como pedreiro, tá? À margem do Tietê montou uma olaria e fez a ponte que une o bairro do Bom Retiro a Casa Verde, ponte de madeira para travessia de pedestre. Tanto que hoje ele é nome no bairro da Casa Verde, numa das ruas em homenagem ao trabalho dele, que sempre tivemos o espírito de comunitário, de ajuda. Então essa história de que por lá a maioria era napolitana, e nós de Molise estávamos ali na divisa, tínhamos muito contato com o napolitano, mas todos se integravam e todas as festas ocorriam ali. Veio, quando eu era ainda menino, veio o primo Garneira, que era o campeão mundial de boxe, é um homem, imagina numa visão de criança, um homem com uma mão enorme, é a imagem que eu tenho dele, e ele mostrava as mãos. Vinha um cantor ítalo-argentino, Nicola Paoni, a cantar canções napolitanas, mas ali estavam todos os italianos, tinham toscanos, piemonteses, e se vivia dentro de uma harmonia. E mais do que isso, pelo lado paterno, o Maierovitch, ou Maierovitch, que é um nome russo, Ovitch é filho de, Maierovitch é filho de Maier. Aí
tem o meu lado hebreu. Então, aliás, com muita alegria, eu venho recebendo apoio à minha candidatura da Hebraica de São Paulo e do Rio de Janeiro. E ao lado hebreu, quem não conhece a história, a expressão gueto vem do Vêneto, do dialeto, e é onde ocorreu o primeiro gueto em Veneza, e que está lá ainda. E a gente pode passar também para o gueto de Roma, a alcachofra judia, que hoje todo mundo vai comer. E então aquela região do gueto, uma região de tragédia, né? Aliás, uma tragédia horrorosa, onde na Segunda Guerra Mundial todos do gueto foram encaminhados a campos de concentração, embarque ferroviário. O gueto fica à margem do Tevere e o Papa à época silenciou, como se ele não tivesse nem ouvido o barulho. Eu me refiro a Pio XII. Então, tudo isso eu senti, eu vivi, eu passei, não que morasse num gueto, não, eu morava no Bom Retiro, mas sabia de todas essas histórias, até pelo lado hebreu, onde se contava. Quando eu digo hebreu, eu quero separar o hebreu da origem do hebreu religião judaica. Meu pai era um hebreu de religião judaica. A minha mãe era uma cristã católica, filha de italianos, que veio falando no meio do dialeto. Minha mãe, que virou uma professora, fez um curso normal, ela foi aprender o italiano para ensinar aos 11 outros irmãos. Ela, mais nova, foi incumbida disso. Então, evidentemente, na minha infância, eu comecei a aprender com a minha mãe o idioma. E ela tinha muito senso do que representava a unidade italiana, o Estado unitário italiano. E ela sempre me dizia, agora eu me esqueço o nome, ela falou, olha, não esqueça que quando da unificação, alguém falou, e agora me foge o nome do autor, olha, agora nós temos a unidade, nós precisamos ter a noção de povo, de nação, de pátria unida. Ela sempre falava isso, e do dialeto, ela excluía o dialeto molisano e sempre falava, não, aqui eu e você não vamos falar italiano, não vamos falar dialeto molisano. Aí eu falava, não, mas vovô, ele solta um monte de coisa, eu preciso entender. Não, a Itália está unificada, evidentemente que não se pode perder o dialeto, tem que se manter a cultura, mas você tem que, antes do dialeto, você tem que aprender a língua italiana. Depois você vai aprender o dialeto, que é importantíssimo, é cultural. Bom, eu estou dizendo isso para mostrar onde eu nasci, onde eu cresci. E cresci na dificuldade de avós pobres. Vai falar, a família depois virou rica. Sim, mas por trabalho. Por trabalho. Trabalho de gente, por exemplo, minha tia, mulher, que ela tinha toda uma dificuldade e ainda era a carcamana, ela se tornou, eu me refiro a, evidentemente, com saudade, e eu me refiro a Helena Fanganiello. Ela foi a primeira mulher titular catedrática da Universidade de São Paulo na cadeira de Economia. Um outro tio, que era o tio que eu era mais chegado, até porque ele não tinha filhos, que era o Mário Fanganiello, professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, e junto com um primo molisano, primo-irmão molisano, eles tiveram a ideia do hospital escola. E o Ângelo Fanganiello, que era o primo, fundador e primeiro diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é um hospital escola. E o tio meu, o Mário,
titular dos plantões, tal, porque ele era professor da USP, da faculdade chamada Pinheiros, né, da USP de Medicina. Então, tinha essa presença. Meu avô não falava o idioma, era analfabeto, e foi aprendendo o português, mas colocou todos os filhos para estudar, e a família depois, evidentemente, se tornou uma família, não diria milionária, mas de classe média alta, mas assim mesmo, de vida dura. Eu servi o exército, tá? Não tinha essa de quebrar galho na minha família. E para um de origem de sangue italiano, servir o exército brasileiro, eu vejo o que minha avó era um orgulho para ela, olha, um italiano, mas da integração. Então, fui lá servir o exército, e aí eu abro um parênteses para uma coisa que muito me sensibiliza e está em andamento na Itália, é essa integração, essa proposta que parte do Papa Francisco, esse homem brilhante, iluminado, né? E que recebe eco no artículo 1, que é o meu partido, que é um partido humanista. Daí isso me puxa para esse partido também, um partido progressista, e que luta hoje por uma integração que nós tivemos no Brasil. O nascido aqui no Brasil, meus avós, minha mãe virou brasileira, eu virei brasileiro pelo ius soli, pelo lugar do nascimento. Então, o que se faz hoje na Itália, e que me apaixona essa causa, é o seguinte, é um projeto de integração das crianças que lá estão e vão poder, se passar a alteração legislativa, adquirir a cidadania italiana pelo ius soli, ou mesmo as crianças de pais estrangeiros, nascidas fora, mas totalmente integradas, que fizeram escola italiana, que falam italiano, que é a primeira língua, o italiano, integradas, que consigam a cidadania italiana. Veja, se o Brasil tivesse fechado a porta, no meu caso, então, meu avô italiano, minha mãe italiana, eu italiano, sem qualquer possibilidade de integração, se fechasse, se aqui a gente tivesse, por exemplo, um estúpido, a expressão é forte, mas é de coração, como um Salvini, que levanta a bandeira e fala, não, nós precisamos ajudar fora, no local onde eles estão, para não vir para cá. Como é que se pode manter alguém na Síria? Quer dizer, um discurso populista, enganoso, xenófobo. Então, é só pensar no que ocorria. Então, se a gente pensar alguém que tem um compromisso parlamentar ou um pacto de sangue, que é o meu, com os italianos, com a italianidade, nós temos que lutar para que se tenha o ius solis para essas crianças, para que ocorra integração. Como eu sou um felizardo pela integração Brasil-Itália aqui. Dentro desse contexto de vida, de memória, de emoções, essa foi minha vida, de infância, de jovem, e sem esquecer um ponto, nessa dificuldade de vida, dificuldade de integração, do carcamano, que eu também, além do carcamano, eu era um judeu, né? Que numa visão também, a dupla carga.
e numa visão de, vamos dizer assim, de pouca cultura, de pouca humanidade, eu acho que é melhor. Essa carga toda e essa dificuldade, até dificuldade financeira no começo, a família com dinheiro contado, meu pai dentista, recém-formado, indo trabalhando na periferia durante a noite como cirurgião dentista, minha mãe professora e cuidando, porque ela é mais nova na tradição italiana, dos pais. Com tudo isso, chegou uma hora na minha vida em que minha mãe me disse o seguinte: olha, filho, nós bancamos escola particular para você, tá? Com todas as dificuldades. Só que agora não dá mais. Ou você entra na USP, ou você vai ter que arrumar um outro caminho de trabalho sem ensino superior. À época eu estava no Exército, servindo o Exército, fazia CPUR, e foi a grande oportunidade que o Exército Brasileiro me deu de estar num quartel e ter um horário, morar no quartel e ter um horário de estudo, porque no final do expediente, que terminava às 4 horas da tarde, se tinha todo o período livre, e no final de semana e nos feriados se morava ali para estudar. Então isso valeu muito. Bom, eu sou um homem que enfrento dificuldades. Prestei concurso público para ser juiz de direito. Fui muito bem classificado, porque estava muito preparado, porque minha vida é de preparo. Eu sabia sempre do equilíbrio que tem que ter entre... Aprendi, evidentemente, que mente sã em corpo sã. Eu fui nadador do Palmeiras, com um elogio de boca em boca própria, vitupério. Tive lá algum sucesso. Comecei a jogar polo aquático no Palmeiras, nadar e jogar polo aquático. E o Palmeiras só tinha até o time da 2ª divisão. Aí eu fui convidado, como o Clube Atlético Paulistano, que era o clube da elite, tinha um time. Evidente que a elite não joga a 2ª divisão, né? A elite joga a 1ª divisão. Então, mas a elite não tinha a formação de nadadores que tinha o Palmeiras, antigo Palestra Itália, né? Que nos tiraram o nome. Então, o que aconteceu? Eu recebi um convite com o pessoal do Espéria, que também mudou de nome para Floresta e retomou, e do Tietê, que eram aqueles lugares onde os italianos estavam bastante concentrados. Então, nós fomos jogar no Paulistano. Por que eu estou dizendo isso? Porque acho que a primeira sensação que eu tive ao entrar nesse clube foi a seguinte: como se eu tivesse... Aí meu avô já estava morto, e como se eu tivesse assim a conversar com ele. Um carcamano entrando pela porta de um clube de elite. E muito envergonhado, muito acanhado, né? Mas foi assim, uma vida de dificuldades. Entrei no Largo São Francisco, na USP, que era o único caminho que eu tinha, né, para estudar de graça.